Um milionário permitiu que uma idosa sem teto e sua filha vivessem em seu porão. Mas um dia, ao entrar sem bater na porta, ele não pôde acreditar no que estava acontecendo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história. Vamos lá! O sol se punha sobre a cidade de São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados que se refletiam nas enormes janelas da cobertura de Felipe Almeida. Aos 30 anos, Felipe era dono de um império empresarial que abrangia desde tecnologia até imóveis, uma fortuna que havia herdado após a trágica morte de seus pais em um acidente aéreo uma década atrás. Felipe observava a cidade de sua posição privilegiada, com um copo de uísque na mão e o olhar perdido no horizonte. Apesar de ter tudo o que o dinheiro podia comprar, sentia um vazio interior que nada parecia preencher. As festas extravagantes, as viagens ao redor do mundo, as mulheres, bonitas que se jogavam a seus pés, nada disso conseguia dissipar a sensação de solidão que o dominava. Senhor Almeida, interrompeu a voz de seu mordomo. Antônio, tirando-o de seus pensamentos. O jantar está servido. Felipe assentiu sem se virar, dando um último gole em sua bebida antes de se dirigir à sala de jantar. A enorme mesa de jacarandá, capaz de acomodar 20 pessoas, o esperava com um único prato em uma extremidade. O eco de seus passos ressoava no silêncio da mansão enquanto ele se sentava. Deseja que eu o acompanhe durante o jantar, senhor? Perguntou Antônio, que havia sido mais do que um simples empregado desde a morte de seus pais. Não é necessário, Antônio. Pode se retirar, respondeu Felipe com um gesto da mão. O mordomo fez uma leve reverência antes de sair, deixando Felipe sozinho com seus pensamentos e um prato de comida gourmet que mal provaria. Enquanto beliscava sem vontade seu jantar, Felipe lembrava das palavras que seu pai lhe havia dito inúmeras vezes. O dinheiro não compra a felicidade, filho. O importante na vida são as conexões que fazemos com os outros. Naquele momento, essas palavras ressoavam com mais força do que nunca. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas se sentia mais sozinho do que nunca. Incapaz de terminar seu jantar, Felipe se levantou abruptamente, pegou as chaves de seu carro esportivo e saiu da mansão sem dizer uma palavra. Precisava de ar fresco, precisava se sentir vivo. As ruas de São Paulo o receberam com seu habitual burburinho noturno. Felipe dirigia sem rumo, deixando que o rugido do motor abafasse seus pensamentos. Foi então que, em um semáforo vermelho, algo chamou sua atenção. Na esquina, iluminada pela luz tênue de um poste, ele viu uma mulher idosa sentada no chão. Ao seu lado, uma jovem que não podia ter mais de 20 anos segurava um cartaz que dizia: "Precisamos de ajuda, qualquer coisa é bem-vinda." Algo na cena comoveu Felipe. Talvez fosse a dignidade com que a mulher idosa mantinha a cabeça erguida, apesar de sua situação. Ou talvez o olhar de determinação nos olhos da jovem. Sem pensar duas vezes, Felipe estacionou seu carro e se aproximou delas. "Boa noite", disse, tirando sua carteira. "Gostaria de ajudá-las." A mulher idosa olhou para ele com uma mistura de gratidão e orgulho. "Obrigada, jovem, mas não queremos caridade. Se tiver algum trabalho que possamos fazer..." Felipe ficou sem palavras por um momento. Não estava acostumado a alguém recusar seu dinheiro. Foi então que teve uma ideia. "Na verdade, Mano disse, estou procurando alguém que possa ajudar em minha casa. É uma mansão grande e sempre há trabalho para fazer. Vocês se interessariam?" A jovem olhou para a mulher idosa, que parecia estar considerando a oferta. "Meu nome é Regina", disse finalmente a mulher. "E esta é minha filha, Júlia. Tem certeza de que quer nos oferecer trabalho sem nos conhecer?" Felipe sorriu pela primeira vez em anos. "Às vezes é preciso confiar na intuição", respondeu. "Sou Felipe Almeida. O que me dizem? Aceitam minha oferta?" Depois de um momento de hesitação, Regina assentiu. "Aceitamos, senhor Almeida. Obrigada por esta oportunidade." Naquela noite, enquanto Felipe as levava para sua mansão, ele não podia imaginar como esse encontro fortuito mudaria sua vida para sempre. Os dias seguintes
foram um turbilhão de atividade na mansão. Almeida Felipe havia designado o amplo porão como o novo lar de Regina e Júlia e se certificou de que fosse equipado com todas as comodidades necessárias. Regina, apesar de sua idade, provou ser uma trabalhadora incansável. Dedicou-se a organizar e limpar cada canto da enorme casa com um entusiasmo que surpreendeu a todos, incluindo Antônio, que inicialmente havia olhado com desconfiança para as novas residentes. Júlia, por sua vez, mostrou-se tímida no início, mas logo começou a ajudar na cozinha, revelando um talento natural para a gastronomia que deixou Felipe maravilhado. Uma tarde, enquanto Felipe trabalhava em seu escritório, ouviu uma melodia que vinha do porão. Intrigado, desceu as escadas e se deparou com uma cena que o deixou sem fôlego. Regina estava sentada em frente a um velho cavalete que havia encontrado no sótão, pintando com uma concentração e habilidade que falavam de anos de prática. Regina, disse Felipe surpreso. Não sabia que você pintava. A mulher se sobressaltou como se a tivessem pego fazendo algo indevido. Desculpe, senhor Almeida. Encontrei estes materiais velhos e não pude resistir. Fazia anos que não tocava em um pincel. Felipe se aproximou para observar melhor a pintura. Era uma paisagem urbana de São Paulo, mas havia algo na forma como Regina capturava a luz e as sombras que dava vida à tela. Isso é incrível, murmurou Felipe. Onde você aprendeu a pintar assim? Regina baixou o olhar como se a lembrança fosse dolorosa. Estudei na Escola de Belas Artes há muitos anos. Cheguei até a ter algumas exposições, mas isso foi em outra vida. Felipe sentiu que havia tocado em um assunto delicado, mas sua curiosidade pôde mais. O que aconteceu? Por que você parou de pintar? Regina ficou em silêncio por um momento, seus olhos perdidos em lembranças distantes. A vida, senhor Almeida. A vida aconteceu, às vezes ela nos leva por caminhos que nunca imaginamos. Felipe assentiu, respeitando o silêncio de Regina. Mas, naquele momento, tomou uma decisão. Regina, você gostaria de voltar a pintar? Eu poderia conseguir materiais novos, adaptar este espaço como um estúdio. Os olhos de Regina se iluminaram por um instante. Mas logo a dúvida nublou seu olhar. Não poderia aceitar isso, senhor Almeida. Já fez demais por nós. Por favor, me chame de Felipe, insistiu ele. E não veja isso como um presente. Considere um investimento. Suas pinturas poderiam ser vendidas bem, sabe? Conheço várias pessoas no mundo da arte que estariam interessadas. Regina pareceu considerar a oferta por um momento. Finalmente, um pequeno sorriso se desenhou em seus lábios. Está bem, Felipe. Aceito sua oferta. Mas com uma condição, o que for, respondeu Felipe entusiasmado. Quero que você também pinte comigo, disse Regina. Acho que um pouco de arte faria bem à sua vida. Felipe riu, surpreso com a proposta. Regina, não toco em um pincel desde a escola primária. Nunca é tarde para aprender, respondeu Regina com um sorriso cúmplice. Trato feito. Felipe estendeu sua mão, selando o acordo. Trato feito. Naquela noite, enquanto jantava com Regina e Júlia pela primeira vez desde que chegaram, um costume que se tornaria habitual com o tempo, Felipe percebeu que algo havia mudado nele. Pela primeira vez em anos, sentia uma faísca de emoção, uma sensação de propósito que ia além dos números em sua conta bancária. O que ele não sabia era que isso era apenas o começo. O destino havia entrelaçado suas vidas de uma maneira que nenhum deles podia imaginar. E os segredos que Regina guardava em seu coração estavam prestes a vir à tona, mudando o curso de suas vidas para sempre. Enquanto isso, em um luxuoso apartamento no centro da cidade, um homem de meia-idade observava a cidade com um olhar frio e calculista. Ricardo Mendes, conhecido nos círculos artísticos como um galerista de sucesso, escondia um segredo obscuro por trás de sua fachada de respeitabilidade. Encontrou algo? Perguntou sem se virar para a figura que acabava de entrar no quarto. Nada concreto, senhor, respondeu o homem, um investigador particular que há meses procurava alguém. Mas há rumores de uma nova artista emergente que está causando alvoroço no circuito underground. Dizem que seu estilo é familiar,
Ricardo ficou visivelmente tenso. Familiar em que sentido? Como o dela, senhor. Como o de Regina Santos. O nome fez Ricardo se virar bruscamente, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e desejo. Encontre-a, ordenou. Custe o que custar, encontre-a. Enquanto o investigador se retirava, Ricardo voltou seu olhar para a cidade, seus pensamentos oscilando, entre o passado que acreditava ter deixado para trás e um futuro incerto que ameaçava desmascará-lo. Na mansão Almeida, alheios à tempestade que se aproximava, Felipe, Regina e Júlia começavam a formar laços que logo seriam postos à prova de maneiras que nenhum deles podia imaginar. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A rotina na mansão Almeida havia mudado drasticamente desde a chegada de Regina e Júlia. O porão, antes um espaço esquecido e cheio de tralhas, havia se transformado em um acolhedor estúdio de arte, onde Regina passava a maior parte de seu tempo, com Felipe como seu ávido aluno. Felipe descobriu que tinha um talento natural para a pintura, algo que jamais teria imaginado. Sob a tutela paciente de Regina, seus traços desajeitados foram se transformando em linhas seguras e expressivas. Mas além da técnica, Felipe estava aprendendo algo muito mais valioso: a ver o mundo com outros olhos. A arte não se trata apenas de reproduzir o que você vê, explicava Regina enquanto trabalhavam juntos no estúdio. Trata-se de capturar a essência, a emoção por trás do que você está pintando. Felipe assentiu, absorvendo cada palavra. É como se você estivesse aprendendo a ver de novo, não é? Regina sorriu, satisfeita com a compreensão de seu aluno. Exatamente. E quando você aprende a ver assim, percebe que há beleza nos lugares mais inesperados. Essas palavras ressoaram profundamente em Felipe. Ele percebeu que durante anos havia estado cego, focado apenas nos números de sua conta bancária e em manter o império que seus pais haviam construído. Agora, graças a Regina, estava redescobrindo o mundo ao seu redor. Júlia, por sua vez, havia florescido na cozinha da mansão. Seu talento culinário não passou despercebido por Felipe, que logo se viu antecipando com entusiasmo cada refeição. A jovem tinha uma habilidade especial para combinar sabores de maneira inovadora, criando pratos que eram tanto um deleite para o paladar quanto para a vista. Uma noite, enquanto jantavam um dos requintados pratos de Júlia, Felipe não pôde conter sua curiosidade. Júlia, onde você aprendeu a cozinhar assim? A jovem corou com o elogio. Na verdade, aprendi sozinha. Quando morávamos na rua, eu tinha que ser criativa com o pouco que tínhamos. Acho que desenvolvi um instinto para combinar sabores. Regina olhou para sua filha, com uma mistura de orgulho e tristeza. Júlia sempre foi resiliente. Mesmo nos piores momentos, encontrava uma maneira de fazer as coisas ficarem um pouco melhores. Felipe sentiu uma pontada de culpa ao pensar em seus próprios problemas, que agora lhe pareciam insignificantes em comparação. Vocês são realmente inspiradoras, disse com sinceridade. Me ensinaram mais nesses meses do que o que aprendi em anos de escolas de negócios. Regina sorriu com carinho. E você nos deu uma segunda chance, Felipe. Nunca poderemos agradecer o suficiente. Não tem nada que agradecer, respondeu Felipe. Vocês trouxeram vida para esta casa. Pela primeira vez em anos, sinto que tenho um lar, não apenas uma mansão cheia de coisas. O momento foi interrompido por Antônio, que entrou na sala de jantar com uma expressão de preocupação. Desculpe a interrupção, Sr. Almeida, mas tem uma ligação urgente em seu escritório. É o Sr. Mendes. Felipe franziu a testa. Ricardo Mendes era um conhecido galerista de arte, com quem havia feito negócios no passado, principalmente relacionados à coleção de arte que seus pais haviam deixado. Não era comum que ele ligasse, e menos ainda a essa hora, com licença, disse Felipe, levantando-se da mesa. Não demorarei. Enquanto Felipe se dirigia ao seu escritório, não notou como Regina se tensionou ao ouvir o nome de Mendes, nem como seu rosto empalideceu ligeiramente. No escritório, Felipe atendeu a ligação. Mendes, que surpresa a que devo a honra. A voz de Ricardo Mendes
soou suave e calculista do outro lado da linha. Felipe, meu caro amigo, lamento incomodá-lo a esta hora, mas tenho uma proposta que você não poderá recusar. Felipe ouviu com crescente interesse, enquanto Mendes lhe falava de uma exposição exclusiva que estava organizando, centrada em artistas emergentes com estilos únicos e promissores. E é aí que você entra, Felipe, continuou Mendes. Ouvi rumores de que você tem se aventurado na arte ultimamente. Eu adoraria ver seu trabalho e, quem sabe, talvez incluí-lo na exposição, Felipe. Ficou sem palavras por um momento. Nunca havia considerado mostrar seu trabalho ao público. Eu não sei o que dizer, Ricardo. Mal estou aprendendo. Não acho que meu trabalho esteja pronto para uma exposição bobagem, respondeu Mendes com um tom que não admitia réplica. Deixe-me ser o juiz disso. Que tal se eu passar em sua mansão amanhã? Podemos discutir melhor pessoalmente. Antes que Felipe pudesse responder, Mendes já estava se despedindo. Perfeito. Nos vemos amanhã às 11h. Boa noite, Felipe. A ligação terminou deixando Felipe com uma mistura de emoção e ansiedade. Quando retornou à sala de jantar, encontrou Regina e Júlia limpando a mesa. Está tudo bem? Perguntou Regina, tentando ocultar sua preocupação. Felipe assentiu, ainda processando a conversa. Sim, era Ricardo Mendes, um galerista. Ele quer ver minhas pinturas. Na verdade, virá amanhã. Regina deixou cair o prato que estava segurando, que se espatifou ao chocar-se contra o chão. Sinto muito, murmurou, abaixando-se rapidamente para recolher os cacos. Não se preocupe, disse Felipe, aproximando-se para ajudar. Notou que as mãos de Regina tremiam ligeiramente. Você está bem? Parece pálida. Regina forçou um sorriso. Estou bem, só um pouco cansada. Acho que vou descansar mais cedo hoje. Enquanto Regina se retirava apressadamente, Felipe não pôde evitar sentir que algo não estava certo. Olhou para Júlia buscando alguma explicação, mas a jovem parecia tão confusa quanto ele. Júlia, você sabe se sua mãe conhece Ricardo Mendes? Júlia negou com a cabeça. Não que eu saiba. Mas há muitas coisas do passado da minha mãe que desconheço. Ela nunca fala muito sobre isso. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Regina se esgueirou para o estúdio no porão com mãos trêmulas. Começou a cobrir suas pinturas, especialmente aquelas que mostravam seu estilo mais distintivo. Lágrimas silenciosas corriam por suas bochechas enquanto trabalhava. Não posso deixar que ele me encontre, murmurou para si mesma. Não depois de tudo o que passamos. Na manhã seguinte, Felipe acordou cedo, nervoso com a visita de Mendes. Quando desceu ao estúdio para preparar as pinturas que queria mostrar, surpreendeu-se ao encontrar Regina já lá, com olheiras que denunciavam uma noite sem dormir. Regina, o que você está fazendo aqui tão cedo? Regina se sobressaltou ao ouvir sua voz. Eu queria me certificar de que tudo estivesse perfeito para sua visita, respondeu, evitando seu olhar. Felipe notou que algumas das pinturas de Regina haviam sido cobertas ou movidas. Por que você cobriu suas obras? Elas são magníficas. Tenho certeza de que Mendes adoraria vê-las. Regina negou enfaticamente com a cabeça. Não, por favor. Prefiro que ele não as veja. Este é o seu momento, Felipe. Você deveria mostrar apenas o seu trabalho. Felipe estava prestes a insistir quando a campainha tocou. Mendes havia chegado. Enquanto Antônio guiava Ricardo Mendes ao estúdio, Regina se desculpou rapidamente, dizendo que precisava ajudar Júlia na cozinha. Felipe a viu partir com uma mistura de confusão e preocupação. Ricardo Mendes entrou no estúdio com a confiança de alguém acostumado a se mover nos círculos mais exclusivos do mundo da arte. Era um homem de meia-idade, elegantemente vestido, com um olhar aguçado que parecia avaliar tudo ao seu redor. Felipe, meu caro amigo, cumprimentou Mendes com entusiasmo fingido. Que prazer revê-lo, vejo que você tem estado ocupado. Enquanto Mendes examinava as pinturas de Felipe, seus olhos se desviavam constantemente para as obras cobertas em um canto do estúdio. Interessante, murmurou. Muito interessante, você tem talento, Felipe. Mas me diga, o que há debaixo daqueles panos, mais do seu trabalho?
Felipe hesitou por um momento. Não, essas são de uma amiga. Ela prefere mantê-las privadas por enquanto. Os olhos de Mendes brilharam com um interesse que ia além da mera curiosidade artística. Uma amiga? Ora, ora. Você sempre foi modesto, Felipe. Tem certeza de que não posso dar uma olhada? Antes que Felipe pudesse responder, a porta do estúdio se abriu e Júlia entrou com uma bandeja de café e petiscos. Desculpem a interrupção, disse com um sorriso tímido. Pensei que gostariam de um lanche. Mendes se virou para Júlia e, por um momento, sua máscara de amabilidade escorregou, revelando uma expressão de choque e reconhecimento. Ele se recuperou rapidamente, mas não antes que Felipe notasse a mudança. Obrigado, querida, disse Mendes, sua voz ligeiramente tensa. Você é muito gentil. Júlia assentiu e saiu rapidamente do estúdio, deixando Felipe com uma sensação de inquietação. Algo estava acontecendo e ele estava determinado a descobrir o que era. A visita de Mendes continuou por mais 1 hora, durante a qual ele elogiou o trabalho de Felipe e lhe ofereceu um lugar em sua próxima exposição. No entanto, Felipe não. Conseguia se livrar da sensação de que o verdadeiro interesse de Mendes estava nas pinturas cobertas e, por alguma razão, em Júlia. Quando finalmente se foi, Felipe se apressou em procurar Regina e Júlia. Encontrou-as na cozinha, falando em voz baixa e com expressões preocupadas. Alguém vai me dizer o que está acontecendo? Perguntou Felipe, sua voz misturando preocupação e frustração. Regina, você conhece Ricardo Mendes? Regina olhou para Júlia, depois para Felipe, e finalmente assentiu com resignação. Sim, eu o conheço, e é hora de lhe contar a verdade, Felipe, toda a verdade. Enquanto Regina se preparava para revelar seu passado, o sol da tarde se filtrava pelas janelas da cozinha, iluminando o rosto dos três. Naquele momento, nenhum deles podia imaginar como as revelações que estavam prestes a surgir mudariam suas vidas para sempre. O silêncio na cozinha da mansão Almeida era tão denso que quase podia ser cortado com uma faca. Felipe, Regina e Júlia estavam sentados ao redor da mesa, xícaras de café intactas à sua frente. A tensão no ar era palpável enquanto Regina se preparava para revelar a verdade que havia mantido oculta por tanto tempo. Felipe, começou Regina, sua voz mal passando de um sussurro. Antes de lhe contar tudo, preciso que saiba que nunca foi minha intenção enganá-lo. Tudo o que fiz para proteger Júlia e você. Felipe franziu a testa confuso. Me proteger? Do que você está falando, Regina? Regina respirou fundo antes de continuar. Há muitos anos eu era uma artista promissora em São Paulo. Minha carreira estava decolando e foi então que conheci Ricardo Mendes. Ao ouvir o nome, Júlia ficou visivelmente tensa. Era evidente que essa parte da história também era nova para ela. Ricardo era charmoso e carismático, continuou Regina. Me apaixonei perdidamente por ele. No início, tudo era perfeito. Ele me ajudou a fazer conexões no mundo da arte e logo minhas pinturas estavam sendo vendidas por preços que eu nunca havia imaginado. Regina fez uma pausa, seus olhos nublados pelas lembranças. Mas havia um lado obscuro em Ricardo que eu não vi até que fosse tarde demais. Descobri que muitas das conexões que ele havia feito eram, na verdade, parte de uma rede de falsificação de arte. Ricardo estava usando meu talento para criar falsificações de obras famosas. Felipe se inclinou para frente, absorto na história. E o que você fez quando descobriu? No início me recusei a acreditar, respondeu Regina. Mas quando finalmente confrontei Ricardo, ele mostrou sua verdadeira natureza. Me ameaçou dizendo que se eu o delatasse, ele se certificaria de que eu nunca mais pintasse na minha vida. As lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Regina. Júlia segurou a mão de sua mãe, oferecendo apoio silencioso. Eu estava aterrorizada, mas sabia que tinha que fazer a coisa certa. Reuni todas as provas que pude e fui à polícia, mas subestimei o alcance da influência de Ricardo. De alguma forma, ele ficou sabendo dos meus planos antes que eu pudesse apresentar as provas.
Regina fechou os olhos, como se a lembrança fosse dolorosa demais. Naquela noite, Ricardo veio ao meu estúdio. Ele estava furioso além da razão. Ele me agrediu brutalmente. Pensei que fosse morrer. Felipe sentiu a raiva crescer dentro dele. Esse desgraçado, murmurou entre os dentes. Mas isso não foi o pior, continuou Regina, sua voz quebrando. Ricardo me disse que se eu alguma vez voltasse a pintar ou tentasse denunciá-lo, ele não só me mataria, mas também minha filha e meu filho. Felipe congelou, seus olhos se arregalando. Seu filho? Mas eu pensei que Júlia fosse filha única. Regina negou com a cabeça, lágrimas caindo livremente agora. Não, Felipe, eu tenho 2 filhos, Júlia e você. O silêncio que se seguiu a essa revelação foi ensurdecedor. Felipe se levantou de sua cadeira, cambaleando para trás como se tivesse recebido um golpe físico. O quê? Não pode ser. Meus pais, os Almeida, eram meus melhores amigos, explicou Regina, sua voz mal audível. Quando fiquei grávida de você, estava aterrorizada de que Ricardo pudesse machucá-lo. Os Almeida se ofereceram para adotá-lo, para lhe dar uma vida segura, longe de Ricardo. Felipe se apoiou contra a parede, sua mente girando com essa nova informação. Toda a sua vida, tudo o que acreditava saber sobre si mesmo, estava desmoronando diante de seus olhos. Por quê? Finalmente conseguiu perguntar. Por que está me contando isso agora? Regina se levantou, aproximando-se cautelosamente de Felipe. Porque Ricardo nos encontrou e temo que todos estejamos em perigo. Júlia, que havia permanecido em silêncio até agora, finalmente falou. Mãe, por que você nunca me contou sobre Felipe? Por que nos separou? Regina voltou a se sentar, o peso de seus segredos evidente na curva de seus ombros. Para proteger vocês 2. Pensei que se os mantivesse separados, Ricardo nunca poderia machucar vocês 2. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas naquele momento parecia a única maneira de mantê-los seguros. Felipe escorregou pela parede até ficar sentado no chão, sua cabeça entre as mãos. Todos esses anos os Almeida sabiam que você era minha mãe biológica? Regina assentiu. Sim, eles sabiam, mas juraram guardar segredo para protegê-lo. Eles amavam você, como se fosse seu próprio filho, Felipe. Nunca duvide disso. Um pensamento repentino atingiu Felipe. O acidente de avião. Foi realmente um acidente? O silêncio de Regina foi resposta suficiente. Meu Deus, murmurou Felipe, a realização o atingindo com força. Ricardo os matou, não foi? Ele os matou porque sabiam a verdade. Regina assentiu lentamente. Acredito que sim. Nunca pude provar. Mas o timing era conveniente demais. Júlia se levantou de repente, a raiva evidente em seu rosto. Como você pôde esconder isso de nós, mãe? Tínhamos o direito de saber. Eu sei, querida, respondeu Regina, sua voz cheia de arrependimento. E sinto muito. Todos os dias da minha vida carreguei o peso dessa decisão. Mas naquele momento, parecia a única maneira de mantê-los seguros. Felipe finalmente se levantou, suas emoções oscilando entre confusão, raiva e uma estranha sensação de alívio. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Ele se dirigiu à porta, mas antes de sair, virou-se para Regina e Júlia. Não vão a lugar nenhum, temos muito mais o que conversar. Enquanto Felipe saía da cozinha, Regina e Júlia ficaram em silêncio, o peso das revelações pairando sobre elas como uma nuvem escura. Em seu escritório, Felipe andava de um lado para o outro, sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos. Toda a sua vida tinha sido uma mentira, ou pelo menos não toda a verdade. Os pais que ele havia chorado, que havia idealizado durante anos, não eram seus pais biológicos. E a mulher que ele havia acolhido em sua casa, que lhe ensinara a ver o mundo através da arte, era na verdade sua mãe. Ele parou em frente a uma de suas pinturas recentes, uma obra que capturava a essência da solidão que ele havia sentido por tanto tempo. Agora, ele entendia de onde vinha esse talento, essa necessidade de se expressar através da arte. Era o legado de Regina, sua verdadeira mãe. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Júlia. Posso entrar?
Perguntou timidamente. Felipe assentiu, incapaz de encontrar as palavras adequadas. Júlia entrou, fechando a porta atrás dela. Ficou parada, desconfortável, como se não soubesse o que fazer com as mãos ou para onde olhar. Então, começou ela. Somos irmãos. Felipe não pôde evitar soltar uma risada amarga. Parece que sim. Olha, disse Júlia, aproximando-se dele. Sei que isso é uma loucura. Acredite, estou tão chocada quanto você. Mas você não acha que é algo bom? Quer dizer, você sempre disse que se sentia sozinho. Agora você tem uma família. Felipe olhou para ela. Realmente a olhou pela primeira vez desde que soube a verdade. Pôde ver traços de Regina nela, e agora que pensava nisso, traços que compartilhavam. Como não havia notado antes, você tem razão, admitiu finalmente. É só que toda a minha vida eu fui Felipe Almeida. Não sei quem sou agora. Júlia pegou sua mão, um gesto que antes teria sido casual, mas que agora estava carregado de um novo significado. Você é quem sempre foi, um homem bom e generoso que nos deu um lar quando mais precisávamos. Isso não mudou. Felipe sentiu que algo se afrouxava em seu peito. Talvez Júlia estivesse certa. Talvez isso não fosse o fim de algo, mas o começo. Obrigado, disse suavemente. Acho que eu precisava ouvir isso. Enquanto isso, na cozinha, Regina lutava contra seus próprios demônios. O peso dos segredos que ela havia carregado por tantos anos finalmente havia sido levantado, mas em seu lugar ficava o medo do que viria a seguir. Seus filhos algum dia a perdoariam por tê-los separado? E o que aconteceria agora que Ricardo sabia onde eles estavam? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de seu telefone. Com mãos trêmulas, ela o tirou do bolso. O número na tela fez seu sangue gelar. Olá, Regina, disse a voz suave e ameaçadora de Ricardo Mendes. Faz muito tempo. Regina fechou os olhos tentando controlar o tremor em sua voz. O que você quer, Ricardo? Ora, vamos, é essa a maneira de cumprimentar um velho amigo? Respondeu Ricardo, seu tom zombeteiro. Você sabe exatamente o que eu quero. Suas pinturas, Regina, as originais. Eu sei que você as tem. Não sei do que você está falando, mentiu Regina, embora soubesse que era inútil. Não brinque comigo, sibilou Ricardo, toda a pretensão de amabilidade desaparecendo de sua voz. Vi as pinturas cobertas no estúdio de Felipe. Eu reconheceria seu estilo em qualquer lugar. Essas pinturas valem milhões e me pertencem. Elas nunca pertenceram a você, respondeu Regina, encontrando uma força que não sabia que tinha. Eram minhas, meu trabalho, minha paixão. Você apenas as usou para seus esquemas fraudulentos. Ricardo riu, um som frio e sem humor. Oh, Regina, você continua tão ingênua. Realmente acredita que pode escapar de mim? Que pode proteger seus preciosos filhos? O coração de Regina parou. Deixe-os fora. Disse Ricardo. Isso é entre você e eu. É tarde demais para isso, respondeu Ricardo. Você tem 48 horas para me entregar as pinturas. Se não o fizer bem, digamos que seria uma pena se algo acontecesse ao bem-sucedido empresário Felipe Almeida ou à encantadora Júlia. Antes que Regina pudesse responder, Ricardo desligou. Ela ficou olhando para o telefone, o terror se apoderando dela. Ela havia acreditado que estavam seguros, que finalmente podiam ser uma família. Mas o passado os havia alcançado, e agora ela tinha que tomar uma decisão impossível. Nesse momento, Felipe e Júlia voltaram à cozinha. Ao ver a expressão no rosto de Regina, eles souberam imediatamente que algo estava errado. Mãe? Perguntou Júlia, a palavra ainda estranha em seus lábios. O que houve? Regina olhou para seus filhos, o amor e o medo se misturando em seu coração. Ricardo ligou, disse. Simplesmente Felipe ficou visivelmente tenso. O que ele quer? Regina respirou fundo. Era hora de enfrentar a verdade, toda a verdade. Ele quer minhas pinturas, as originais, e se eu não entregá-las, ele virá atrás de vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os três se olharam, conscientes de que estavam à beira de um precipício. O que decidissem fazer a seguir mudaria suas vidas para sempre.
Felipe foi o primeiro a quebrar o silêncio. Não, disse firmemente. Não vamos ceder às ameaças dele. É hora de enfrentarmos isso juntos como uma família. Júlia assentiu, pegando a mão de sua mãe. Felipe tem razão. Chega de segredos. Chega de fugir. Somos mais fortes juntos. Regina olhou para seus filhos, o orgulho e o amor enchendo seu coração. Pela primeira vez em anos, ela sentiu uma centelha de esperança. Vocês têm razão, disse finalmente. É hora de acabar com isso de uma vez por todas. Enquanto os três começavam a planejar seu próximo movimento, nenhum deles podia imaginar as reviravoltas que os esperavam. O passado e o presente estavam prestes a colidir de uma maneira que mudaria suas vidas para sempre. No horizonte, as nuvens escureciam, prenunciando a tempestade que estava por vir. Mas dentro da mansão Almeida, uma família recém-descoberta se preparava para enfrentar juntos o que viesse. A manhã seguinte, amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o próprio céu refletisse a tensão que se vivia dentro da mansão. Almeida Felipe, Regina e Júlia se reuniram no estúdio, xícaras de café forte nas mãos, preparados para elaborar um plano que pudesse libertá-los das garras de Ricardo Mendes de uma vez por todas. Bem, começou Felipe, sua voz firme e decidida. Temos que pensar nisso estrategicamente. Ricardo tem poder e influência, mas nós temos algo que ele quer desesperadamente. Regina assentiu, seu olhar fixo nas pinturas cobertas no canto do estúdio. Minhas obras originais. São a prova de sua fraude, mas também são incrivelmente valiosas por direito próprio. Mas por que agora? Perguntou Júlia, franzindo a testa. Se passaram anos, por que Ricardo está tão desesperado para obtê-las neste momento? Felipe esfregou o queixo, pensativo. Deve haver algo mais. Algo que não estamos vendo. Nesse momento, Antônio entrou no estúdio segurando o jornal do dia. Desculpem a interrupção, mas acho que deveriam ver isto. Felipe pegou o jornal e leu a manchete em voz alta. Importante leilão de arte programado para o próximo mês. Esperam-se obras-primas nunca antes vistas. Os olhos de Regina se arregalaram. É claro, murmurou. Ricardo deve estar planejando leiloar falsificações das minhas obras originais. As originais para comparar, ninguém poderia provar que são falsas. E com seu reaparecimento no mundo da arte, acrescentou Felipe, conectando os pontos, o valor dessas falsificações dispararia. Júlia se levantou de seu assento, andando pelo estúdio. Então, o que fazemos? Não podemos simplesmente entregar as pinturas, não, disse Regina com firmeza. Essas pinturas são meu legado, minha vida. Não deixarei que Ricardo as use para seus esquemas criminosos nunca mais. Felipe assentiu, uma ideia se formando em sua mente. Talvez não tenhamos que fazer isso. E se usássemos as pinturas como isca? Poderíamos armar uma armadilha para Ricardo. Uma armadilha? Perguntou Júlia, intrigada. O que você tem em mente? Ricardo espera que estejamos assustados, que hajamos por medo, explicou Felipe. Mas e se em vez disso o convidássemos para a mansão? Poderíamos organizar uma pequena exibição privada, apenas para compradores selecionados. Regina franziu a testa. E nos expormos assim? Seria muito arriscado? Exatamente, sorriu Felipe. Ricardo não esperaria que fizéssemos algo assim. Ele estaria tão ansioso para obter as pinturas que baixaria a guarda. Enquanto isso, continuou, poderíamos contatar as autoridades. Ter evidências de suas ameaças e sua tentativa de obter as pinturas seria suficiente para incriminá-lo. Júlia assentiu entusiasmada. E eu poderia ajudar a organizar o evento. Ninguém suspeitaria da filha adotiva preparando um simples jantar. Regina olhou para seus filhos com uma mistura de orgulho e preocupação. É arriscado, disse finalmente, mas pode funcionar. No entanto, precisaremos de ajuda. Tenho alguns contatos na polícia, ofereceu Felipe. Pessoas de confiança que poderiam nos ajudar sem levantar suspeitas e eu, acrescentou Regina, conheço alguém do passado. Alguém que poderia ser crucial para nosso plano. Felipe e Júlia olharam para sua mãe com curiosidade. Quem? Perguntaram em uníssono. Regina respirou fundo,
antes de responder: seu pai, Felipe, seu verdadeiro pai. O silêncio que se seguiu a essa revelação foi ensurdecedor. Felipe ficou paralisado, sua mente lutando para processar essa nova informação. Meu pai, conseguiu dizer finalmente. Pensei que ele tinha morrido. Regina negou com a cabeça, lágrimas se formando em seus olhos. Não, ele não morreu. Mas tive que afastá-lo para proteger vocês dois. Ele era o único que conhecia toda a verdade sobre as atividades de Ricardo, e por isso sua vida estava em constante perigo. Júlia se aproximou de seu irmão, colocando uma mão em seu ombro em sinal de apoio. Como ele se chama? Perguntou. Suavemente, Marcelo, respondeu Regina. Marcelo Ribeiro. Ele é um brilhante restaurador de arte. Foi ele quem me ensinou muitas das técnicas que uso em minhas pinturas. Felipe se levantou abruptamente, precisando de espaço para processar essa nova revelação. Aproximou-se da janela, observando a chuva que caía incessantemente lá fora. Todos esses anos, murmurou. Acreditei que era órfão, e agora resulta que tenho uma família completa. Regina se aproximou dele, colocando uma mão trêmula em seu braço. Sinto muito, Felipe. Sei que é muito para assimilar. Felipe se virou para ela, seus olhos brilhantes com emoções contidas. Por que você não me contou antes? Quando chegou aqui, quando começamos a nos aproximar, por que guardou o segredo? Eu tinha medo, admitiu Regina. Medo de que Ricardo nos encontrasse, medo de colocá-lo em perigo. Mas agora vejo que esse medo só nos manteve separados. Não mais segredos, eu prometo. Felipe assentiu lentamente, processando suas palavras. Então, para surpresa de todos, incluindo ele mesmo, abraçou Regina. Obrigado por me contar a verdade, sussurrou Júlia, se juntou ao abraço, e por um momento os três ficaram assim, uma família reunida, depois de anos de separação e segredos. Quando finalmente se separaram, Felipe havia recuperado sua determinação. Bem, então vamos contatar Marcelo. Se ele conhece Ricardo tão bem quanto você diz, será uma peça-chave em nosso plano. Regina assentiu, pegando seu telefone com mãos trêmulas. Não falo com ele há anos, só espero que ainda use este número. Enquanto Regina fazia a ligação, Felipe e Júlia começaram a trabalhar nos detalhes do plano. Felipe contatou seus amigos na polícia, explicando a situação em termos gerais e solicitando sua ajuda discreta. Júlia, por sua vez, começou a planejar o evento, pensando em cada detalhe que faria com que a exibição privada parecesse genuína. Depois do que pareceu uma eternidade, Regina voltou, seu rosto uma mistura de emoções. Falei com Marcelo, anunciou, ele virá amanhã. Felipe sentiu seu coração acelerar. Amanhã conheceria seu verdadeiro pai. Você contou a ele sobre mim? Perguntou Regina. Assentiu. Contei tudo. Ele está ansioso para conhecê-lo. Enquanto a família continuava planejando, não podiam saber que Ricardo Mendes também estava fazendo seus próprios planos. Em seu luxuoso apartamento, rodeado de obras de arte de procedência duvidosa, Ricardo falava ao telefone com uma voz sombria. Sim, tenho certeza de que são eles, dizia. A mulher é definitivamente Regina, e a garota deve ser sua filha. Mas o homem, há algo nele que me parece familiar. A voz do outro lado da linha disse algo que fez Ricardo franzir a testa. Não podemos esperar. O leilão é em 1 mês e preciso dessas pinturas. Se Regina não cooperar, teremos que tomar medidas mais drásticas. Ele desligou o telefone e se serviu de um copo de uísque, observando a cidade através de sua janela panorâmica. Em breve, Regina murmurou. Em breve terminaremos o que começamos há tantos anos. De volta à mansão Almeida, enquanto a família finalizava os detalhes de seu plano, não podiam imaginar as complicações que estavam por vir. A chegada de Marcelo não só adicionaria uma nova dinâmica à sua já complexa situação familiar, mas também traria consigo segredos do passado que ameaçariam desmantelar tudo o que haviam planejado. Naquela noite, enquanto todos se preparavam para dormir, a mansão estava cheia de uma mistura de antecipação e temor. O amanhã marcaria o início de
Uma nova fase em suas vidas, uma que poderia levá-los à liberdade ou à ruína. Felipe, deitado em sua cama, não conseguia dormir. Sua mente girava com pensamentos sobre o pai que nunca conheceu, a mãe que acabara de descobrir e a irmã que havia chegado à sua vida da maneira mais inesperada. Como seria Marcelo? Seria parecido com ele? Aprovaria o homem em que ele se tornara? Em seu quarto, Regina também não conseguia conciliar o sono. As memórias de sua vida com Marcelo, os momentos felizes antes de Ricardo entrar em suas vidas, se misturavam com o medo do que o futuro poderia reservar. Será que sua família recém-reunida sobreviveria à tempestade que se aproximava? Júlia, por sua vez, ficou acordada planejando cada detalhe do evento. Sua determinação em proteger sua família recém-descoberta a impulsionava a pensar em cada possível contingência, e assim, enquanto a noite avançava e a chuva continuava caindo sobre São Paulo, a mansão Almeida se preparava para um dia que mudaria suas vidas para sempre. O passado e o presente estavam prestes a colidir, e só o tempo diria se o amor e a verdade seriam suficientes para superar as provações que os esperavam. A manhã chegou com uma claridade que contrastava com a tempestade emocional que se vivia dentro da mansão Almeida. Felipe acordou cedo, incapaz de dormir mais, devido à antecipação e ao nervosismo. Hoje conheceria seu verdadeiro pai. Enquanto se preparava, sua mente não parava de girar. Como seria Marcelo? Seriam parecidos? O que lhe diria? Tantas perguntas sem resposta, tantas emoções contidas durante anos. Na cozinha, encontrou Júlia preparando o café da manhã. O aroma do café recém-feito e das torradas enchia o ar, criando uma falsa sensação de normalidade em meio ao caos de suas vidas. Bom dia, cumprimentou Júlia com um sorriso tenso. Conseguiu dormir um pouco? Felipe negou com a cabeça, aceitando agradecido a xícara de café que sua irmã lhe oferecia. Quase nada, e você? O mesmo, respondeu Júlia. É estranho, não é? Toda a nossa vida mudando em questão de dias. Antes que Felipe pudesse responder, Regina entrou na cozinha. Ela parecia pálida e cansada, como se tivesse envelhecido anos em uma única noite. Bom dia, disse suavemente. Marcelo, seu pai, chegará em 1 hora. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não expressas e perguntas não formuladas. Finalmente, Felipe falou. Mãe. A palavra ainda soava estranha em seus lábios. Como ele era, meu pai, quero dizer. Regina se sentou, seus olhos se perdendo em lembranças distantes. Marcelo era um homem brilhante e apaixonado. Quando o conheci, fiquei cativada não só por seu talento artístico, mas por sua visão de mundo. Ele via beleza em tudo, até nas coisas mais simples. Um sorriso triste se desenhou em seu rosto enquanto continuava. Ele tinha uma risada contagiante e uma habilidade inata para fazer com que todos ao seu redor se sentissem especiais. Mas também era teimoso e, às vezes, idealista demais para o próprio bem. Felipe ouvia com atenção, tentando formar uma imagem deste homem que era seu pai. E por que você teve que afastá-lo? O rosto de Regina se obscureceu. Quando descobrimos o que Ricardo estava fazendo, Marcelo queria confrontá-lo diretamente. Eu tinha medo, não só por mim, mas por vocês dois. Ricardo já havia demonstrado do que era capaz. Sua voz se quebrou e Júlia se aproximou para consolá-la. Regina respirou fundo antes de continuar. Fiz Marcelo prometer que se manteria afastado, que não tentaria nos contatar. Disse a ele que era a única forma de manter todos nós seguros. Foi a decisão mais difícil da minha vida. A campainha da porta interrompeu a conversa, sobressaltando a todos. Antônio apareceu na entrada da cozinha. Senhor, disse, dirigindo-se a Felipe. Chegou um homem, disse chamar Marcelo Ribeiro. O coração de Felipe deu um salto, era o momento. Ele se levantou lentamente, trocando olhares com Regina e Júlia. Faça-o entrar no escritório, por favor, disse, surpreso com a calma em sua própria voz. Enquanto se dirigiam ao escritório, Felipe sentiu como se estivesse caminhando em câmera lenta. Cada passo o aproximava de um encontro que mudaria sua vida para sempre.
Ao entrar no escritório, ele o viu. Marcelo Ribeiro era um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos profundos que refletiam anos de experiências e emoções contidas. Quando seus olhares se encontraram, foi como se o tempo parasse. Felipe, disse Marcelo, sua voz carregada de emoção. Meu filho, sem pensar, Felipe se aproximou e abraçou seu pai. Todas as perguntas, todas as dúvidas se desvaneceram naquele momento. Pela primeira vez em sua vida, sentiu que havia encontrado uma peça faltante de si. Mesmo Regina e Júlia observavam a cena com lágrimas nos olhos. Era um momento de reencontro, de cura, mas também o início de uma nova etapa cheia de desafios. Quando finalmente se separaram, Marcelo olhou para Regina. Regina, disse suavemente. Passaram-se tantos anos. Regina assentiu. Incapaz de falar, Júlia deu um passo à frente, apresentando-se. Sou Júlia, disse. Sua bem. Acho que sou sua filha também. Marcelo sorriu, abraçando Júlia. Minha família, murmurou. Finalmente juntos. O momento de emoção foi interrompido por Felipe, que apesar da alegria do reencontro, não podia esquecer a razão pela qual haviam chamado Marcelo pai. Disse, a palavra ainda nova em seus lábios. Precisamos da sua ajuda. Ricardo Mendes. A expressão de Marcelo endureceu ao ouvir esse nome. Ricardo, rosnou. Devia imaginar que aquele desgraçado estaria por trás de tudo. Isso, eles se sentaram. E Felipe procedeu a explicar a situação e o plano que haviam elaborado. Marcelo ouviu atentamente. Seu rosto uma mistura de orgulho pela astúcia de seu filho e preocupação pelos riscos envolvidos. É arriscado, disse finalmente, mas pode funcionar. No entanto, há algo que vocês devem saber sobre Ricardo. Algo que pode complicar as coisas. Todos se inclinaram para a frente, ansiosos para ouvir. Marcelo respirou fundo antes de continuar. Ricardo não trabalha sozinho. Ele tem conexões em altos níveis, gente poderosa que o protege. É por isso que nunca conseguimos pegá-lo antes. Felipe franziu a testa. Quão alto estamos falando, né? Políticos, juízes, até alguns membros da polícia, respondeu Marcelo. Ricardo construiu uma rede de corrupção que se estende além do mundo da arte. Essa revelação caiu como uma bomba na sala. O plano que haviam elaborado de repente parecia ingênuo frente à magnitude do que enfrentavam. Então, o que fazemos? Perguntou Júlia, sua voz tingida de frustração e medo. Marcelo se levantou, caminhando em direção às pinturas cobertas no canto do escritório. Com cuidado, levantou um dos panos, revelando uma das obras-primas de Regina. Usamos a arte, disse, seus olhos brilhando com uma mistura de astúcia e determinação. Não só como isca, mas como uma arma. O que você quer dizer? Perguntou Regina, intrigada. Marcelo sorriu, um sorriso que Felipe reconheceu como seu. Cada uma dessas pinturas conta uma história. E, nessas histórias, podemos esconder a verdade sobre Ricardo e seus cúmplices. Uma verdade que, uma vez revelada, nem mesmo suas conexões poderão protegê-lo. Felipe sentiu que uma faísca de esperança se acendia em seu peito. Uma exposição dentro da exposição, murmurou. Exatamente, assentiu. Marcelo, mas precisaremos de ajuda. Pessoas de confiança, que possam decifrar as mensagens e agir no momento certo. Regina se aproximou de Marcelo, seus olhos brilhando com uma determinação que não sentia há anos. Conheço algumas pessoas, antigos colegas do mundo da arte, que estariam dispostos a ajudar. Júlia, sempre prática, interveio. Mas como faremos tudo isso em tão pouco tempo? Ricardo espera as pinturas em menos de 48 horas. Marcelo olhou para sua família recém-reunida, um sorriso de orgulho em seu rosto. Trabalharemos juntos, como família. É hora de que a arte que Ricardo tentou, roubar e corromper, seja sua perdição. Enquanto a família começava a planejar essa nova estratégia, não podiam saber que Ricardo Mendes também estava fazendo seus próprios movimentos. Em seu escritório, rodeado de obras de arte de procedência duvidosa, Ricardo falava ao telefone em voz baixa. Sim, tenho certeza, dizia. Marcelo Ribeiro reapareceu. Não podemos esperar. Se ele está envolvido,
Tudo pode desmoronar. Prepare o plano B e certifique-se de que ninguém possa rastreá-lo até nós. Ele desligou o telefone, seu rosto uma máscara de determinação fria, aproximou-se de um cofre oculto atrás de um quadro e tirou um envelope. Dentro havia uma foto velha, amarelada pelo tempo. Nela, viam-se 4 figuras sorridentes: Regina, Marcelo, o próprio Ricardo e uma 4ª pessoa cujo rosto havia sido queimado. Sinto muito, velho amigo, murmurou Ricardo para a figura sem rosto, mas alguns segredos devem permanecer enterrados. Enquanto isso, na mansão Almeida, a família trabalhava contra o relógio, sem saber que estavam prestes a desvendar um mistério muito maior e mais perigoso do que jamais poderiam imaginar. A contagem regressiva havia começado, e o destino de todos pendia por um fio. Os dias seguintes na mansão Almeida foram um turbilhão de atividade frenética. A família trabalhava incansavelmente, transformando o plano de Marcelo em realidade. Regina passava horas no estúdio, modificando sutilmente suas pinturas para incorporar as mensagens ocultas que exporiam a rede de corrupção de Ricardo Felipe. Utilizava seus contatos no mundo empresarial para organizar a exposição e garantir que as pessoas certas estivessem presentes. Júlia cuidava da logística, transformando a mansão em uma galeria de arte improvisada, mais elegante. Marcelo, por sua vez, trabalhava nas sombras, contatando antigos aliados e preparando o terreno para o grande golpe contra Ricardo. Sua experiência e conhecimento do submundo da arte se mostraram inestimáveis. Na noite anterior à exposição, a família se reuniu no estúdio para uma última revisão do plano. Lembrem-se, disse Marcelo, sua voz carregada de tensão. Cada pintura conta uma parte da história. Os convidados-chave saberão o que procurar, mas devemos garantir que Ricardo não suspeite de nada até que seja tarde demais. Regina assentiu, seus olhos cansados, mas determinados. Incorporei os detalhes que você me deu, Marcelo, nomes, datas, lugares. Tudo está lá, oculto à vista de todos. Felipe revisou a lista de convidados. Temos confirmação de todos os contatos que você sugeriu, pais jornalistas, críticos de arte, até mesmo um par de políticos que estão dispostos a se voltar contra Ricardo se tiverem as provas necessárias. E eu coordenei com a equipe de segurança, acrescentou Júlia. Eles sabem exatamente o que fazer e quando agir. Marcelo olhou para sua família com uma mistura de orgulho e preocupação. Vocês fizeram um trabalho incrível, mas lembrem-se, Ricardo é perigoso e astuto, não podemos subestimá-lo. Enquanto a família continuava ultimando os detalhes, não podiam saber que Ricardo Mendes também se preparava para a exposição, com planos próprios que ameaçavam desmantelar tudo pelo que haviam trabalhado. Em sua cobertura luxuosa, Ricardo ajustava a gravata em frente ao espelho, seu rosto uma máscara de calma que ocultava a tempestade interior. Seu telefone tocou e ele atendeu sem desviar o olhar de seu reflexo. Está tudo pronto? Perguntou. Sim, senhor, respondeu uma voz do outro lado da linha. A equipe está posicionada ao seu sinal. Procederemos com o plano B. Excelente, disse Ricardo, um sorriso frio se formando em seus lábios. Lembre-se, apenas se for absolutamente necessário, preferiria resolver isso civilizadamente. Ele desligou o telefone e pegou um envelope de sua escrivaninha. Dentro havia uma foto antiga, a mesma que havia olhado dias atrás. Ele a observou por um momento antes de guardá-la no bolso interno de seu paletó. Esta noite, murmurou para si mesmo, tudo termina. A noite da exposição chegou trazendo consigo uma tensão elétrica que parecia carregar o ar. A mansão Almeida brilhava sob as luzes estrategicamente posicionadas, transformada em uma galeria de arte de classe mundial. Os convidados começaram a chegar, uma mistura cuidadosamente selecionada da elite do mundo da arte, jornalistas, políticos e figuras influentes. Felipe, vestido com um elegante terno preto, recebia os convidados na entrada. Seu sorriso encantador ocultava o nervosismo que sentia por dentro. Cada vez que a porta se abria, seu coração disparava, antecipando a chegada de Ricardo. No salão principal,
Regina se movia entre os convidados com uma graça que belava anos de prática. Vestida com um longo vestido bordô, ela parava em frente a cada pintura, oferecendo explicações e guiando sutilmente a atenção dos espectadores para os detalhes cruciais. Júlia, elegante em um terno calça azul marinho, supervisionava o buffet e garantia que tudo funcionasse sem problemas. Seus olhos escaneavam constantemente o salão, alerta a qualquer sinal de problema. Marcelo se mantinha em segundo plano, observando tudo de um canto estratégico. Vestia um terno cinza que o fazia parecer mais um convidado, mas seus olhos aguçados não perdiam um detalhe sequer. Finalmente, a porta se abriu e Ricardo Mendes fez sua entrada. O murmúrio das conversas diminuiu por um momento, enquanto todos os olhares se dirigiam a ele. Ricardo, impecavelmente, vestido e com um sorriso confiante, cumprimentou Felipe com um aperto de mão. "Felipe, meu jovem amigo", disse Ricardo, sua voz suave como seda. "Que exposição impressionante você organizou. Estou ansioso para ver as obras de sua protegida." Felipe manteve sua compostura, devolvendo o sorriso. "Ricardo, bem-vindo. Por favor, aproveite a exposição. Tenho certeza de que achará as pinturas reveladoras." Enquanto Ricardo adentrava a galeria, Felipe trocou um olhar significativo com Júlia. O jogo havia começado. Ricardo se movia pela sala com a confiança de um predador, seu olhar avaliando cada pintura com um olho crítico. Quando chegou à primeira obra de Regina, sua expressão mudou sutilmente. Reconhecimento, surpresa e então uma faísca. De algo mais sombrio cruzaram seu rosto. Regina se aproximou, seu coração batendo forte, mas sua voz firme. "Ricardo, que surpresa vê-lo aqui." Ricardo se virou para ela. Um sorriso que não chegava aos olhos. "Regina, querida, os anos foram gentis com você. Vejo que não perdeu o seu toque. Algumas coisas melhoram com o tempo", respondeu Regina, sustentando seu olhar. Enquanto a tensão entre Regina e Ricardo crescia, os convidados-chave começaram a notar os detalhes ocultos nas pinturas. Um jornalista franzia o senho diante de uma data escondida na paisagem de uma pintura. Um crítico de arte murmurava para si mesmo, reconhecendo nomes codificados nos traços de um retrato. Um político empalidecia ao ver uma cena que parecia recriar um encontro secreto que ele acreditava esquecido. Marcelo observava tudo isso com satisfação, sabendo que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Mas seu alívio foi de curta duração. De repente, as luzes piscaram e se apagaram completamente, mergulhando a galeria na escuridão. Gritos de surpresa e confusão encheram o ar. Quando as luzes voltaram a acender segundos depois, duas coisas ficaram claras. Ricardo Mendes havia desaparecido e a pintura central da exposição, a obra-prima de Regina, que continha a evidência mais damning contra a rede de corrupção, não estava mais em seu lugar. O caos se instalou na galeria. Felipe e Júlia correram para o lugar onde a pintura estava, enquanto Marcelo se dirigia rapidamente para a saída, suspeitando que Ricardo tentaria escapar. Regina, no entanto, ficou paralisada no meio da sala, seus olhos fixos no espaço vazio onde antes estava sua obra. Mas não era a perda da pintura que a havia deixado em choque. Em seu lugar, pregada na parede, havia uma fotografia antiga, mesma fotografia que Ricardo estivera olhando antes. Com mãos trêmulas, Regina pegou a fotografia. Nela, 4 figuras sorriam para a câmera. Ela mesma, mais jovem. Marcelo, com um brilho de felicidade nos olhos. Ricardo, sem a dureza que agora caracterizava seu rosto. E uma quarta pessoa, cujo rosto havia sido queimado. Mas Regina não precisava ver o rosto para saber quem era. As memórias que ela havia mantido enterradas por tanto tempo surgiram com força, ameaçando afogá-la. "Não pode ser", murmurou. Lágrimas se formando em seus olhos. Felipe voltou para o seu lado, ofegante. "Mãe!" Ricardo escapou com a pintura. "Temos que..." Ele parou ao ver a expressão no rosto de Regina. "O que foi? O que é isso?" Regina olhou para seu filho, depois para a fotografia,
e finalmente para a porta por onde Marcelo havia saído em perseguição, a Ricardo Felipe disse, sua voz mal passando de um sussurro a algo que você precisa saber, algo que muda tudo. Enquanto isso, nas ruas de São Paulo, Marcelo corria atrás da figura de Ricardo, que se movia com uma agilidade surpreendente para sua idade. A pintura roubada estava segura sob seu braço. "Ricardo!" gritou Marcelo. "Pare, acabou!" Ricardo se virou sem parar de correr. "Nunca acabará, Marcelo. Não até que a verdade venha à tona, a verdade completa." Eles dobraram uma esquina e Ricardo tropeçou, caindo no chão. A pintura deslizou para longe dele. Marcelo o alcançou ofegante. "Acabou, Ricardo", disse Marcelo, inclinando-se para pegar a pintura. "Você vai pagar por tudo o que fez." Ricardo riu, um som amargo e cansado. "Oh, Marcelo, sempre tão nobre, tão cego. Você realmente acha que conhece toda a história?" Antes que Marcelo pudesse responder, o som de sirenes encheu o ar. Luzes de polícia iluminaram a rua. Ricardo olhou para Marcelo, um sorriso triste em seu rosto. "Parece que nosso tempo acabou, velho amigo. Mas lembre-se, a verdade sempre vem à tona, mesmo as partes que você preferiria manter na escuridão." Enquanto a polícia se aproximava, Marcelo não pôde evitar sentir que, apesar de ter recuperado a pintura e estar prestes a ver Ricardo preso, algo maior e mais perigoso estava prestes a ser revelado. Um segredo que havia permanecido enterrado por décadas e que ameaçava destruir tudo o que haviam construído. De volta à mansão, Regina se preparava para revelar uma verdade que mudaria o curso de suas vidas para sempre. A noite que havia começado como uma armadilha para Ricardo se transformara em uma caixa de Pandora de segredos e revelações. O destino da família Almeida Ribeiro pendia por um fio, e as consequências das decisões tomadas anos atrás estavam prestes a alcançá-los a todos. A mansão Almeida, que horas antes havia sido palco de uma elegante exposição de arte, agora estava mergulhada em um silêncio tenso. Os convidados haviam partido, deixando para trás um rastro de taças de champanhe pela metade e murmúrios de espanto pelos eventos da noite. No escritório, Felipe, Júlia e Regina estavam sentados esperando o retorno de Marcelo. A pintura roubada jazia sobre a escrivaninha, recuperada, mas ainda carregada de segredos. Regina segurava a fotografia antiga em suas mãos trêmulas, seu olhar perdido em lembranças que havia mantido enterradas por décadas. O som da porta da frente se abrindo os sobressaltou. Marcelo entrou no escritório, seu rosto uma mistura de triunfo e preocupação. "Ricardo está sob custódia", anunciou. "A polícia o está interrogando agora mesmo." Um suspiro coletivo de alívio encheu a sala, mas foi de curta duração. A tensão no ar era palpável, e todos sabiam que ainda havia verdades a serem reveladas. Felipe foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Mãe", disse, sua voz suave, mas firme. "Você disse que havia algo que precisávamos saber, algo que muda tudo." Regina assentiu lentamente, seus olhos encontrando os de Marcelo. Uma comunicação silenciosa passou entre eles, anos de segredos compartilhados, refletidos em seus olhares. "É hora", disse Marcelo suavemente. "Passaram-se 30 anos, é hora de a verdade vir à tona." Regina respirou fundo e começou seu relato. "Tudo começou há 3 décadas, quando éramos jovens e ambiciosos. Marcelo, Ricardo, eu e Antônio." Ao mencionar esse nome, Regina apontou para a figura com o rosto queimado na fotografia. Antônio era o 4º membro do nosso grupo. Um artista brilhante, assim como nós, mas com uma visão que ia além da arte convencional. Foi ele quem teve a ideia de usar nosso talento para algo mais lucrativo. Marcelo continuou a história. Antônio propôs que criássemos réplicas perfeitas de obras famosas, não para vendê-las como falsificações, mas para substituir os originais em museus e coleções particulares. Era um plano audacioso, perigoso, mas naquele momento nos pareceu empolgante. "No início, tudo corria bem", disse Regina. "Nossas réplicas eram perfeitas, indistinguíveis dos originais. Ficamos ricos e famosos no submundo da arte, mas então sua voz falhou
e Marcelo pegou sua mão, dando-lhe força para continuar. Então descobrimos que Antônio não estava apenas substituindo as obras. Ele estava vendendo os originais para compradores sem escrúpulos, colecionadores dispostos a pagar fortunas para possuir obras-primas roubadas. Felipe e Júlia ouviam em choque, tentando processar essa revelação. Quando confrontamos Antônio, continuou Marcelo, as coisas saíram do controle. Houve uma briga, e no meio da confusão, eu o matei, interrompeu Regina, lágrimas correndo por suas bochechas. Foi um acidente, mas minhas mãos estavam manchadas com o sangue dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Felipe e Júlia olhavam para seus pais, incapazes de reconciliar essa nova informação com a imagem que tinham deles. Ricardo estava lá, acrescentou Marcelo. Ele nos ajudou a encobrir o ocorrido, mas a partir daquele momento, tudo mudou. O peso do que havíamos feito nos separou. Eu descobri que estava grávida, disse Regina, olhando para Felipe. De você. O medo de que a verdade viesse à tona, de que você pudesse crescer sob a sombra do que havíamos feito, foi então que decidimos nos separar. Os Almeida, continuou Marcelo, eram amigos próximos, alheios a tudo isso. Quando lhes contamos uma versão editada da história, eles se ofereceram para adotar Felipe. Pensamos que era a melhor maneira de protegê-lo. Felipe se levantou, incapaz de ficar parado. Mas e Ricardo? Porque ele se voltou contra vocês. Ricardo nunca superou o que aconteceu, explicou Regina. Com o tempo, sua culpa se transformou em ressentimento. Ele começou a nos chantagear, ameaçando revelar a verdade se não cooperássemos com seus novos esquemas de falsificação. Mas isso não é tudo, acrescentou Marcelo, sua voz carregada de pesar. Há alguns anos, descobrimos algo mais. Algo que Ricardo também sabia e usava como a última carta na manga. Regina olhou para Júlia, seus olhos cheios de um amor misturado com dor. Júlia, querida Antônio, era seu pai biológico. Júlia ficou sem fôlego, seus olhos se abrindo de surpresa. O quê? Mas como? Antônio e eu tivemos um breve relacionamento antes que tudo ficasse complicado, explicou Regina. Quando descobri que estava grávida, pouco depois da morte dele, não sabia o que fazer. Decidi criá-la como minha filha, sem revelar a verdade sobre seu pai. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções contidas e verdades recém-reveladas. Felipe e Júlia se entreolharam, unidos não pelo sangue, mas por uma história compartilhada de segredos e sacrifícios. De repente, o som de sirenes encheu o ar. Luzes de polícia iluminaram as janelas da mansão Marcelo. Se aproximou da janela, seu rosto pálido. É a polícia e Ricardo está com eles. Momentos depois, a porta do escritório se abriu bruscamente. Ricardo entrou, escoltado por 2 policiais. Seu rosto mostrava uma mistura de triunfo e resignação. Ah, a família reunida, disse, sua voz carregada de sarcasmo. Que comovente! O detetive encarregado se adiantou. Senhor Almeida, senhora Santos, senhor Ribeiro, vocês estão todos presos por conspiração, fraude artística e obstrução da justiça em um caso de homicídio. Enquanto os policiais procediam a ler seus direitos, Ricardo se aproximou de Regina. Sinto muito, querida, disse em voz baixa, mas se eu caio, todos caímos. É hora de a verdade vir à tona, toda a verdade. Felipe e Júlia observavam impotentes enquanto seus pais eram algemados. Tudo pelo que haviam lutado, tudo o que haviam construído, parecia desmoronar diante de seus olhos. Mas então, em meio ao caos, Felipe notou algo. Um brilho nos olhos de Marcelo, um sinal quase imperceptível entre ele e Regina. E compreendeu. Isso também fazia parte do plano. Enquanto os levavam para fora da mansão, Felipe se aproximou de Júlia e sussurrou. Confie, em mim isso não acabou. Nos dias que se seguiram, São Paulo foi sacudida por um escândalo que ocupou as primeiras páginas de todos os jornais. A verdade sobre a rede de falsificação de arte,
Os políticos corruptos e o assassinato de Antônio veio à tona. Mas com cada revelação, surgiam novas perguntas. A opinião pública estava dividida. Alguns viam Regina, Marcelo e Ricardo como criminosos que mereciam ser punidos. Outros os consideravam vítimas de circunstâncias impossíveis, artistas que haviam se desviado do caminho, mas que, em última instância, haviam tentado fazer a coisa certa. Enquanto isso, Felipe e Júlia trabalhavam incansavelmente nos bastidores, usando as conexões que haviam feito durante a exposição, as mensagens ocultas nas pinturas e as evidências que Marcelo havia coletado ao longo dos anos. Eles começaram a tecer uma rede de apoio. O julgamento se tornou um circo midiático, mas com cada testemunho, cada peça de evidência apresentada, a verdadeira história começou a emergir. Não era uma história de preto e branco, de bons e maus, mas um tapete complexo de tons de cinza, de decisões difíceis e consequências imprevistas. Finalmente, após semanas de testemunhos e deliberações, chegou o veredicto. Regina, Marcelo e Ricardo foram considerados culpados de fraude artística, mas devido às circunstâncias atenuantes e sua cooperação para desmantelar a rede de corrupção mais ampla, receberam sentenças reduzidas. O juiz, em sua declaração final, disse: "Este caso nos lembra que a arte, como a vida, não é simples. Ela reflete nossas maiores aspirações e nossos erros mais profundos. A verdadeira obra-prima é como escolhemos redimir esses erros." Meses depois, em uma pequena galeria nos arredores de São Paulo, inaugurava-se uma nova exposição, Redenção à Arte da Verdade. Era seu título. Felipe e Júlia estavam de pé em frente à entrada, nervosos mas determinados. A galeria estava cheia das obras de Regina, Marcelo e até mesmo algumas peças recuperadas de Antônio. Cada pintura contava uma parte de sua história, uma confissão e um pedido de perdão. Entre os convidados, podiam-se ver rostos familiares, jornalistas que haviam coberto o julgamento, políticos que haviam sido expostos, mas que agora buscavam redenção, e figuras do mundo da arte que haviam sido tocadas por essa história extraordinária. E ali, no centro de tudo, estavam Regina e Marcelo recém-liberados, com tornozeleiras eletrônicas, mas livres, enfim. Seus rostos mostravam o peso de suas experiências, mas também uma nova luz. A luz da verdade finalmente revelada, de segredos que já não precisavam ser guardados. Ricardo também estava presente, afastado da multidão. Seu papel em expor a verdade completa lhe havia garantido certa indulgência, embora seu caminho para a redenção fosse mais longo e solitário. Felipe se aproximou do centro da galeria, Júlia ao seu lado. Pegou uma taça e a bateu suavemente, atraindo a atenção de todos. "Obrigado a todos por virem", começou. "Esta exposição não é apenas sobre arte, é sobre a verdade, por mais dolorosa que seja, sobre enfrentar nossos erros e aprender com eles, sobre família, em todas as suas formas complicadas e belas." Ele olhou para Regina e Marcelo, depois para Júlia e finalmente para o retrato de Antônio, que presidia a galeria. "Somos o resultado das escolhas daqueles que vieram antes de nós, mas também de nossas próprias decisões. Esta é nossa história, com todas as suas sombras e luzes, e estamos aqui, juntos, para escrever o próximo capítulo." Enquanto a noite avançava, a galeria zumbia com conversas, risos e às vezes lágrimas. Era um espaço de cura, de compreensão e, talvez o mais importante, de esperança. Em um canto tranquilo, Regina e Marcelo observavam Felipe e Júlia interagindo com os convidados, seus filhos, que haviam crescido sob o peso de segredos que não conheciam. Agora estavam de pé, fortes e unidos, enfrentando o futuro com coragem. "Você acha que eles algum dia nos perdoarão completamente?" perguntou Regina em voz baixa. Marcelo pegou sua mão entrelaçando seus dedos. "Acho que já o fizeram. E talvez, com o tempo, aprenderemos a nos perdoar também." Enquanto a noite chegava ao fim e os últimos convidados se despediam, a família se reuniu em frente ao retrato de Antônio. Era um momento de encerramento, de reconhecimento de um passado que não podiam mudar,
mas do qual podiam aprender. Felipe olhou ao seu redor para esta família pouco convencional unida pela arte, pelos segredos e, finalmente, pela verdade. Sabem de uma coisa? Disse com um sorriso. Acho que esta poderia ser nossa obra-prima. E assim, sob a suave luz da galeria, rodeados por arte que contava sua história, a família Almeida Ribeiro se preparava para pintar uma nova tela. Uma cheia de segundas chances, de amor redescoberto e da promessa de um futuro onde a verdade, por mais difícil que fosse, sempre encontraria seu lugar na tela de suas vidas.